Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara, São Paulo. Boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos. Boa noite, Paulo. Boa noite. Hoje teremos aqui o Paulo Sampaio de Bebedouro com o tema Propósito da Vida. Agora vamos esperar, né? Ansiosos para saber qual que vai ser o propósito nosso da vida, né? Mas antes, pessoal, eu vou ler uma mensagem do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. E caiu o básico, número 45. Ter o desejo de fazer grandes obras de caridade sem pagar a conta vencida do açougue, incoerência. Ter grandes objetivos espirituais é válido. Entretanto, não nos podemos esquecer do básico. Se vamos fazer o bem, devemos começar pelo começo, com atitudes como ter um trabalho digno para sustentar a família, ser bom patrão, ser bom empregado, cumprir com os deveres de cidadão, pagar os impostos, ser bom vizinho, ser bom filho. Tudo isso é o básico. Aqueles que desejam ser grandes oradores, grandes médiuns, erguer obras gigantescas, mas se esquecem do básico, se perdem. Fora de dúvida que são nobres suas ambições espirituais, mas elas podem esperar, enquanto que o básico é urgente. Considere ainda que, se você fizer o básico, já estará bom por hora. Talvez Jesus espere só isso de você no momento. Que assim seja. O Dr. Inácio ele sempre fala, né, que é bom fazer o arroz com feijão para não mudar muito e pegar na vassoura. Não é verdade? Peço a todos que fechem os olhos. Mentalizem o Cristo. Quem sabe ele entrando por aquele portão, com um sorriso largo, braços abertos, e falando assim: meus irmãos, estou aqui para ajudar vocês no que precisarem. Que assim seja. Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você é sempre uma presença muito querida aqui. Muito obrigado por ter vindo. E que os bons espíritos estejam contigo nessa fase. Obrigado. Muito boa noite para todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Muita paz. Quero agradecer muito ao amigo Flávio, a Isabela, amigos muito queridos. E fico muito feliz do convite para poder retornar a esta casa que eu acompanho pela internet o trabalho de vocês e vejo, né, o quanto são dedicados todos os trabalhadores, o trabalho bem bonito que vocês realizam. Então é muita alegria poder retornar aqui. Como o Flávio bem colocou, o tema que trazemos para hoje é sobre o propósito da vida. Quando nós pensamos nesse tema, sobre a vida, né, nós percebemos atualmente, e mesmo antes, né, de todo o caos da pandemia que nós enfrentamos, é muito comum percebermos pessoas enfrentando situações difíceis na vida, como depressão, ansiedade, infelizmente o número de suicídio crescente, né? Então tudo isso nos leva a pensar, né, por que algumas pessoas perdem o sentido da vida. É essa questão que a gente propõe refletir essa noite. O que acontece para que essas pessoas percam, né, esse sentido da vida, já que a vida é uma bênção de Deus, como a doutrina espírita nos explica. Então nós vamos tentar trazer aqui algumas respostas, né, algumas orientações de pensadores, filósofos, né, da doutrina, do Evangelho, para que a gente possa meditar um pouco sobre isso. Eu quero começar primeiro com um pensamento de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer foi um teólogo, filósofo e médico alemão.
ele já é desencarnado, ele chegou a receber o Prêmio Nobel da Paz, porque ele trabalhou junto do povo carente da África, né? Ele se formou até em medicina para poder ajudar, e ele que era teólogo, ele falava também do Evangelho, né? Então, esse homem admirável, ele tem uma frase muito bela que ele diz: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. Vejam que frase interessante. Aí nós ficamos a pensar, o que será que morre dentro de nós que pode ser uma tragédia? A gente pode pensar várias coisas. Eu pensei em 3 coisas que jamais a gente deveria deixar morrer em nós. A primeira seria a esperança. A esperança de dias melhores, de uma fase melhor, de um futuro melhor. Mas aqui, quando a gente fala em esperança, nós precisamos nos recordar do professor Mário Sérgio Cortella, porque ele ensina que a esperança boa é do verbo esperançar, não do verbo esperar. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu espero que a minha vida melhore, eu espero que eu encontre um bom emprego, eu espero melhorar de saúde, mas fica esperando. Não tem uma atitude ativa ali para buscar esse objetivo. E Cortella nos diz que a esperança do verbo esperançar é aquela que nós temos os ideais que nós buscamos, né? Mas que nós fazemos tudo aquilo que nós podemos para alcançar esses objetivos, né? Então não é aquela atitude passiva, é uma atitude ativa, de esperar com fé, né, que deve acontecer aquilo que nós queremos, mas que a gente faça tudo que está ao nosso alcance. Então, esperança, não deveríamos deixar morrer em nós. Segunda coisa que eu penso não deveria morrer em nós seria o amor pela vida. O amor pela vida, porque a vida é uma bênção de Deus. E nesse ponto, nós precisamos compreender algo muito importante, com a visão espírita, porque a doutrina projeta luz, né, sobre vários aspectos da vida. E quando nós compreendemos e entendemos sobre a lei da reencarnação, que é tão importante para compreender a vida, com a reencarnação a gente entende por que a gente sofre, porque a nossa vida tem tantos problemas, dificuldades, vicissitudes. A gente compreende que nós temos hoje o melhor que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Então, assim, nem sempre a vida vai ser exatamente como nós gostaríamos que ela fosse. Muitas vezes ela vai nos trazer problemas, dificuldades, provas, né? Expiações. Às vezes a gente convive com um familiar difícil. Às vezes a nossa condição financeira não está boa e por mais que a gente lute é difícil melhorar. Às vezes nós temos um problema de saúde que está difícil de resolver. São as vicissitudes da vida. Mas quando a gente compreende com a doutrina que nada é por acaso, que não há injustiças, né? Se não fomos nós os causadores, porque muitas vezes a nossa negligência também nos apresenta problemas por causa da nossa negligência. Mas se não agimos mal e mesmo assim enfrentamos problemas na vida, só pode ser de existências passadas, né? Então a lei da reencarnação vem nos ensinar que a melhor coisa é buscar fé em Deus, buscar resignar-se, né? Não ficar revoltado e tentar tirar lições de tudo isso, para viver a vida da melhor forma possível, enxergar o lado bom das coisas, né? E penso que também não deveríamos deixar morrer em nós a fé em Deus. Porque Deus é o nosso Pai amoroso, que nos ama a todos incondicionalmente. Deus jamais ia nos permitir sofrer desnecessariamente, a gente precisa compreender isso.
Jesus tem uma frase tão bela que ele se refere a Deus quando ele diz: qual é o pai que, se o filho lhe pede um pão, ele lhe dá uma pedra? E qual é o pai que, se o filho lhe pede um peixe, ele lhe dá uma serpente? Se vós que sois maus, dais coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai que está no céu. Vejam que frase maravilhosa, de forma simples, e Jesus mostra esse amor de Deus por nós. Se nós compreendemos isso, porque nós não damos o melhor para os nossos filhos, nós damos a vida pelo filho. E Deus não. É lógico que Deus vai nos oferecer sempre o melhor, mas às vezes o melhor para nós vem através das lutas, das dificuldades da vida. Mas assim, algumas vezes, muitos de nós, apesar de termos o conhecimento, muitos de nós às vezes nos deprimimos, ficamos ansiosos. E a esse respeito, eu busquei outro pensamento de um filósofo, escritor da China antiga, bem, lá, tempos muito recuados, Lao Tse. Esse escritor, ele disse assim: se você está deprimido, está vivendo no passado. Se você está ansioso, está vivendo no futuro. E se você está em paz, está vivendo no presente. Vejam como é certo isso. Quantos que nós conhecemos, quantas pessoas que vivem realmente presas a um passado? Penso pelo menos em dois aspectos. Tem pessoas que vivem recordando épocas boas que viveram nas suas vidas. Aí a pessoa lembra aquela época que parece que a vida estava às mil maravilhas. Tinha saúde, a família estava em harmonia, tinha uma boa condição financeira. A pessoa se recorda daquele tempo bom que viveu. E aí, tudo bem de recordar, mas qual que é o problema? É quando a pessoa quer que esse tempo volte. Ela não se conforma com a fase atual da vida que ela tem. Ela quer que volte aquele passado. E não vai voltar. Nós passamos por fases diferentes da vida. Cada etapa da nossa vida nos oferece lições diferentes. Então aí está o primeiro problema. Se a gente vive saudoso por um tempo bom, mas querendo que ele volte, não aceitando a fase atual, a gente se deprime, que é o que disse Lao Tse. Entramos em depressão. É querer algo que não tem condição de acontecer. Por outro lado, tem pessoas que vivem presas ao passado por causa de uma culpa. Não é comum a gente conhecer pessoas que se arrependem de algo que aconteceu no passado. Aquela pessoa que não consegue avançar no momento atual porque ela não se perdoa do que ela fez e se arrependeu profundamente. Mas aí, primeiro ponto, lembramos Jesus. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, não é? Todos nós temos muitos erros de passado, com raríssimas exceções. Então, se todos nós erramos, imagine se a gente não fosse viver produtivamente no momento atual, pensando, se lamentando pelo passado. É aquela ideia, não se deve chorar pelo leite derramado. Nós temos que procurar fazer agora o melhor. Nos tornemos uma pessoa melhor. Esqueça o que passou. Não vai adiantar ficar se recordando. E aqui eu me recordo de uma frase de Chico. Dizem que a frase é dele, não tenho certeza, porque parece também que se encontra em um outro livro, de outro autor, mas não importa se é de Chico ou não. Mas é uma frase muito bela que diz, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Essa é a ideia. Não adianta ficar se lamentando pelo que passou. Não podemos ficar presos ao passado. Nós precisamos fazer hoje o melhor nosso.
Hoje, pessoal, nós estamos construindo o nosso futuro, não é? Se nós queremos uma vida melhor, nós que acreditamos em reencarnação, nós queremos voltar numa condição melhor. Então, é hoje. Hoje nós estamos plantando para colher no futuro. Nós somos escravos do passado, né? Nós estamos resgatando muitas coisas do nosso passado reencarnatório. Mas hoje nós estamos construindo o futuro. Que a gente aproveite para fazer o nosso melhor. Por outro lado, tem pessoas que não vivem presas ao passado, mas vivem projetando para o futuro. É o que disse Lao Tse. Se presas ao passado, se deprimem. Mas se projetam tudo para o futuro, vivem ansiosas. Porque tem pessoas que esperam sempre chegar um dia futuro. Convida alguém para um trabalho no bem, um trabalho assistencial. A pessoa espera quando eu me aposentar, né? Ou espera quando eu estiver em melhor condição de saúde. E a pessoa assim fica esperando acontecer alguma coisa na vida para poder fazer algo de útil, de bom. Então quem projeta sempre, nunca vive o presente, vai viver sempre ansioso, sempre esperando chegar o dia do amanhã. E Lao Tse diz, se você vive o presente, aí você está em paz. E André Luiz põe uma vírgula aqui ainda. Porque André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele vem alertar um detalhe também. Não basta vivermos o momento presente, porque a gente deve viver o presente. Mas não viver o presente no automatismo. O que seria isso? Pessoas que vivem a vida de forma meio que mecânica, meio que automática, apenas para sensações fisiológicas. Divaldo fala do homem fisiológico. É aquela pessoa que não tem objetivos na vida. Sabe aquela pessoa que apenas faz o normal da matéria, né? A pessoa que trabalha, que tem um lazer, que procria, que dorme, que começa tudo de novo. E essa pessoa vai sendo levada pela vida, né? Ela vive o momento presente, mas ela não tem objetivos. Nós precisamos buscar algo na nossa vida. Por que eu estou vivendo? Para quê? O que eu estou buscando realizar na minha vida? Nós temos que ter um objetivo. Porque todos nós podemos ser úteis. Temos talentos, como disse a parábola do talento. Então André Luiz diz assim, o ideal é o equilíbrio. É aquela pessoa que se vale das conquistas passadas, de tudo que viveu no passado, para tirar lições para orientar o momento presente, mas sem tirar os olhos do futuro, de um idealismo superior. Então é aquela pessoa que tira a lição do passado, aplica no hoje, mas está com o seu olhar voltado para o futuro, pensando o que essa pessoa pode realizar. E de outras vezes, né? Aqui falamos da ansiedade, da depressão, mas de outras vezes, meus amigos, algumas pessoas sofrem com desgosto da vida, e é muito sério isso, né? Aquela pessoa que não vê razão para viver. E chegam muitos ao suicídio, infelizmente, né? E esse problema é antigo, porque Kardec perguntou aos espíritos no século XIX, está no Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec perguntou, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Por que certas pessoas perdem o sentido da vida, têm desgosto da vida? E os espíritos responderam que por 3 motivos. Olha só que interessante isso. Eles disseram que pode ser por ociosidade, por falta de fé e por saciedade. Vamos analisar essas 3 questões. Ociosidade não quer dizer no sentido da pessoa que não tem um trabalho profissional.
não é o ocioso que não trabalha profissionalmente. Eles estão dizendo aqui da pessoa que não tem uma ocupação útil na vida. Isso é sério. Porque no livro dos Espíritos, na parte das leis morais, na lei do trabalho, os Espíritos nos dizem que trabalho é toda ocupação útil. Olha que interessante essa definição. Nós todos aqui, nesse momento, estamos trabalhando. Não é interessante? Por que nós todos estamos trabalhando? Nós estamos nos ocupando utilmente com o conhecimento que nos leva a nos tornar melhores. É um conhecimento edificante, então nós estamos nos ocupando com algo que vai ser útil para nós, pelo menos nesse momento. E quando a gente se melhora, seremos úteis ao semelhante. Então, amigos, nós devemos encontrar na vida oportunidades de sermos úteis ao semelhante. Quaisquer coisinhas, favores pequenos. Ouvir alguém, por exemplo, que está, querendo desabafar, estressado. De repente alguém precisa de outro que lhe ouça, apenas ouvir. Pequenos favores que nós podemos fazer a alguém. Orar pelos necessitados. Tudo isso é se ocupar utilmente, né? Imagina que bom se nós pudéssemos acordar todos os dias da nossa vida pensando assim: como que eu posso ser útil hoje ao meu semelhante? E acreditem que no nosso dia nós temos muitas oportunidades. Eu não estou me referindo apenas a pessoa dentro do lar mesmo. A gente pode ser útil, né? Se a gente tiver boa vontade, perceber as oportunidades de ajudar alguém que está necessitado, aliviar um pouco a dor do outro, isso nós estamos nos tornando úteis. E isso combate o quê? A ociosidade, que é o primeiro ponto que os Espíritos disseram. É a gente não viver exclusivamente para nós mesmos. Esse é um grande problema. Porque o egoísmo, os Espíritos dizem, é um dos maiores males da humanidade. Quando a gente pensa muito em nós mesmos, nós enxergamos apenas nossos interesses. Nós olhamos apenas aquilo que nos convém, buscamos aquilo que nos agrada e não preocupamos de olhar ao lado, porque nós convivemos em sociedade para nos ajudarmos. Cada um pode auxiliar o outro de alguma forma. E Divaldo Franco tem uma frase tão bela que ele diz assim: quem é solidário jamais será solitário. Não é verdade isso? Porque sendo solidário, a gente está sempre em contato com as pessoas. Nós estamos sempre nos colocando à disposição do outro. Não vamos viver sozinhos assim, né? E lembrando também a frase do Cristo, né? Que é a regra de ouro do Evangelho. Faça ao outro tudo aquilo que gostaria que te fosse feito. Essa é a maior regra, né? Para o nosso bem-estar. Bom, falamos da ociosidade. Eles elencam 3 pontos, então, que levam ao desgosto da vida. O segundo ponto seria a falta de fé, que nos leva também ao desgosto da vida. Nós já falamos um pouco da fé, mas eu quero destacar que a fé, não no sentido de crença, né? Não é isso. É fé no sentido de confiança em Deus. Nós precisamos perceber se nós confiamos em Deus. Confiar na hora que a vida está tudo bem é fácil. E na hora que a nossa vida está cheia de problemas, de dificuldades, será que nós confiamos que Deus está vendo o que acontece conosco? Deus não descuida de nenhum de nós. Deus é o Pai amoroso. Então, se a gente tem essa fé de confiar que Deus olha por nós, que Deus cuida de nós, nós não vamos ter esse desgosto pela vida. E por último eles dizem, né, a saciedade.
O que seria saciedade? Imagine uma pessoa que é muito apegada às coisas materiais. Para essa pessoa se tornar alegre, feliz, ela está sempre em busca de conquistar alguma coisa. Essa pessoa estabelece uma meta. Agora eu quero adquirir tal bem. E essa pessoa persiste até conseguir esse bem material que ela quer. Quando ela consegue, ela se torna alegre, feliz, né? Aí ela acha que está tudo bem. Mas passa um tempo, ela cai no chamado tédio. Porque aquilo já não satisfaz mais, ela quer outra coisa. E assim ela persiste até conseguir a outra coisa. Consegue e fica feliz. Passa um tempo, tédio de novo. A hora que essa pessoa não tiver mais o que buscar dos bens materiais, vai gerar esse tédio e esse desgosto pela vida. Vejam como os espíritos foram sábios em dizer isso. Ociosidade, não ficarmos sem ter algo de útil a fazer. Não perdermos a fé, confiança em Deus. E não deixarmos nos envolver apenas por conquistas materiais, que se levar-nos à saciedade, a gente vai encontrar esse desgosto pela vida. Mas eu quero lembrar agora um exemplo de uma pessoa que viveu de forma exemplar. Porque os exemplos marcam muito para nós, né? Eu quero me recordar de alguém que eu creio que muitos de vocês conheçam a história, né? Alguém que valorizou muito a vida, que foi Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça, quando era jovem, ele era um jovem atlético, corpo saudável, forte. E Jerônimo, desde a sua juventude, apresentou um problema sério, que ele foi perdendo os movimentos, ele foi paralisando o corpo. E ele chegou num ponto tão grave dessa paralisia, que ele passou a viver apenas deitado. Ele não conseguia, no auge, né, da doença, ele não conseguia mover nada do corpo. Ele movia apenas a boca e os olhos, para ter uma ideia. E chegou ainda mais à frente, ele perdeu a visão e tinha problemas cardíacos. Dá para imaginar a situação desse homem? Ele dizia assim: felicidade para mim, ele dizia, é poder virar de lado na cama. Felicidade. E esse homem, enquanto ele enxergava, um pouco antes, isso nos anos 60, ele sofreu uma hemorragia muito forte, enquanto ele enxergava ainda. E essa hemorragia, os médicos disseram que ele corria risco de morte. Então alguns amigos, sabendo que Jerônimo era amigo também de Chico Xavier, resolvem levá-lo até Chico. Eles pensaram, né, quem sabe Chico possa ajudar Jerônimo de alguma forma. Mas mesmo que ele não puder, ele pelo menos se despede do amigo, já que tem risco de desencarnação. Levaram Jerônimo de avião, juntaram os amigos, porque não podia ser de outra forma, era muito delicado o quadro dele, né, de saúde. Quando eles chegaram lá, e Chico olhou para Jerônimo, eles envolveram Jerônimo num lençol, estava ensanguentado, aquela hemorragia. E Chico calmamente, né, disse assim para as pessoas que estavam ali à volta. Pediram a eles que fossem cada um até Jerônimo e lhe dessem um beijo na face, no rosto. Cada pessoa que se dirigia até Jerônimo o beijava e ele sentia aquela energia, aquela vibração boa de cada beijo, de cada pessoa que ia até ele. E por último foi Chico Xavier, o beijou também, e Chico estendeu a mão sobre o abdômen de Jerônimo, onde havia o problema dele. Ele ficou alguns minutos ali com a mão estendida e cessou a hemorragia. E Jerônimo ficou tão bom que ele fez até o evangelho no lar naquela noite com Chico. E aí Chico veio trazer a explicação do que aconteceu. Chico falou para ele: meu amigo,
você aceitou o coitadinho. Você desenvolveu um sentimento de autopiedade. Ele tinha muita dó dele mesmo. E esse sentimento de dó que ele tinha dele mesmo, aquele pensamento contínuo de autopiedade, foi perturbando o organismo físico dele e gerou a lesão pelo pensamento em desequilíbrio. Para a gente ter uma ideia de quão grave são os pensamentos, né, infelizes, em desequilíbrio. Gerou a lesão por causa desse pensamento de autopiedade. E Chico dizia a ele: meu amigo, vença o coitadinho, tenha bom ânimo, se alegre, cante, para que os outros não sintam piedade de você. Olha que ensinamento, né? E aí Jerônimo ouviu o Chico. E acreditem, ele viveu ainda mais de 30 anos. E ele viveu tão bem essa vida dele, esses 30 anos, que ele se tornou palestrante espírita. Ele era levado na sua maca, na cama. Colocava-se a maca de Jerônimo lá à frente da casa espírita. Colocava um microfone na boca de Jerônimo. E ele falava da vida. Ele falava do amor que ele tinha pela vida, de como a vida é bela. As pessoas iam até Jerônimo para consolá-lo e saíam consoladas por ele. Imagine aquele homem com todo aquele problema, com aquela paralisia total, falando de amor pela vida. Então eu penso que essa história desse homem notável, né, sirva para nós. Porque às vezes nós temos problemas pequenos na vida e a gente se lamenta tanto, a gente reclama, a gente não vê o lado bom da vida. Então o mais importante é nós compreendermos quem nós somos. Quem somos, o que estamos fazendo aqui, né? Disse o filósofo e teólogo francês Teilhard de Chardin, ei, meu amigo, disse o filósofo e teólogo francês Teilhard de Chardin, ele tem uma frase muito bela que ele diz assim: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Porque isso faz toda a diferença. Se nós não compreendermos que nós somos um espírito encarnado aqui na Terra, a vida tem outra feição para nós, né? Quantas pessoas vivem apegadas exageradamente às coisas materiais? Quantas pessoas que ouvem aquela voz do mundo que diz assim para ela: olha, você precisa viver a sua vida intensamente, a vida é curta. Aproveite para viver tudo que você pode, porque a vida é curta. E essa pessoa que se sente o corpo apenas, ela vai entrar em pânico, porque ela sabe que um dia a vida termina. Essa pessoa que não se reconhece um espírito imortal, ela vai querer viver a vida intensamente, gozar de tudo que a vida pode oferecer. E vejam que aqui eu não estou dizendo que está errado usufruir dos bens que o mundo oferece. Não é isso. O problema está em apenas querer fazer isso, em viver exageradamente para os prazeres da matéria, deixando de lado os interesses da alma. Porque nós precisamos compreender que nós somos seres espirituais e precisamos ver o que convém ao espírito. Então nós temos muita dificuldade para interiorizar isso. Às vezes a gente entendeu, né? Muitas pessoas falam: eu sei, eu estou reencarnado, eu vou voltar para o mundo espiritual. Na teoria sabe, mas será que vive como um imortal? A pessoa que vive como imortal valoriza mais as pessoas do que os bens materiais, do que as coisas.
Às vezes a pessoa briga com o outro, rompe uma amizade por causa de um pequeno prejuízo financeiro. Está valorizando mais as coisas. Quer ver um outro exemplo? Quantas pessoas que ficam desiludidas da vida porque percebem que não vão conseguir realizar na vida o seu sonho. Cada um tem um sonho. Às vezes a pessoa quer se casar, às vezes a outra quer ter filho, a outra quer... Cada um tem um sonho na vida. E às vezes a pessoa se deprime porque vê que não vai conseguir realizar aquilo que queria na vida. Mas, gente, nós vamos viver muitas existências ainda. Se não dá para viver nessa, por que não pensar que eu posso viver na próxima? Isso é visão de espírito imortal. É essa dificuldade que nós temos. Nós vivemos muito para a vida atual. Nós não enxergamos o futuro. Nós temos a eternidade. É isso que nós precisamos interiorizar. Estamos aqui para evoluir, né? E essas pessoas que vivem muito agarradas às coisas da vida, às coisas do mundo, seria bom lembrar quando Jesus disse, né? Quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E quem perde a vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. O que Jesus quer dizer? É nesse sentido. Pessoas que vivem exageradamente para usufruir dos bens do mundo, como se a vida fosse a única, né? Essas pessoas que vivem apenas para os prazeres da matéria, essas pessoas querem ganhar a vida. E Jesus diz, poderão perder. Por quê? Porque essa pessoa passa às vezes por cima de valores, passa por cima de outras pessoas, desrespeita o direito dos outros, agem desonestamente. Elas vivem uma vida de alegrias, mas vai custar caro no amanhã. E por outro lado, aquela pessoa que perdeu a vida para os olhos do mundo, quer dizer o quê? Aquela pessoa que às vezes sacrificou dos seus momentos de lazer, abdicou dos seus prazeres da vida aqui no mundo terrestre para ajudar o semelhante. Essa pessoa, às vezes, para muitos, perdeu a vida. Mas Jesus disse salvá-la-á, porque essa pessoa viveu a mensagem do Cristo. Então a gente vai concluindo que o sentido da vida é fazer sentido para outras vidas. Nós não podemos viver apenas para nós. Precisamos viver de forma que possamos ser importantes na vida de alguém. Que a gente possa fazer a diferença na vida do semelhante. Já disse Jesus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Pensemos nisso. E não fiquemos com a visão presa ao caos aparente que o mundo vive. Porque muitas pessoas olham para a terra hoje e dizem, uma visão pessimista, a terra vai de mal a pior. Muitos dizem isso. Mas a doutrina espírita nos sinaliza para um futuro promissor, um futuro maravilhoso. Uma nova era se aproxima para o planeta Terra, quando nós deixaremos para trás toda essa maldade, haveremos de viver em paz entre todos os povos. Está certo que isso pode demorar um pouco, mas será um mundo muito melhor. E nós precisamos trabalhar para que esse mundo se transforme o quanto antes num mundo regenerado. Lembremos que Jesus está no comando e Deus nosso Pai. Tudo está na mais perfeita ordem. Não vamos ter um olhar pessimista da Terra. Então, com essa visão que a doutrina espírita nos oferece, nós temos tudo para vivermos em paz, vivermos bem, com alegria, com amor pela vida, apesar de muitos problemas. Apesar de muitas dificuldades que enfrentamos. E eu quero então encerrar com um poema de Casimiro Cunha. Eu acho que esse poema retrata bem essa nossa reflexão de hoje, ele mostra que essa ideia dessa nossa jornada, daquilo que devemos buscar na nossa vida. Esse poema está no livro Encontro de Paz, psicografia de Chico Xavier,
que chama Acorda e Ajuda. Diz assim Casimiro Cunha: não ouvides cada hora, na luz de Deus a buscar-te, que a nossa grande família luta e sofre em toda parte. Isolamento e egoísmo são meros caprichos vãos. No universo ilimitado, todos nós somos irmãos. Respira ao sol da verdade. Ilusão é sombra e pó. Ontem, agora e amanhã são frases de um tempo só. Qual tronco que se equilibra fortemente enraizado, nosso presente obedece à formação do passado. Mendigos que vês ao longe, chorando ao vento escarninho, já beberam quase sempre taça do teu caminho. Velhos tristes sob a noite, em desencanto e doença, muitas vezes são credores da tua afeição imensa. Crianças ao desabrigo, em pranto desolador, comumente foram e bênçãos de teu amor. Amanhã despertarás nas luzes do grande além. Consagra-te desde agora ao campo do eterno bem. Descerra as chagas da vida, o templo do coração. Os braços da caridade são chaves do coração. Agradeço muito mais uma vez a oportunidade que me concederam voltar a esta casa abençoada. Uma boa noite para todos, muita paz, que Deus nos abençoe sempre. Meus amigos, o poema já é um encerramento mais do que oportuno para o nosso passe, né? Então nós vamos nos despedindo dos nossos irmãos que estiveram com a gente aí assistindo online. Vamos agradecendo a presença, a companhia. Espero que vocês tenham gostado dessa palestra, dessas lindas orientações, ensinamentos que o Paulo nos trouxe na noite de hoje. Uma boa noite, que Jesus esteja na casa de vocês. Muitas bênçãos.